Parece que, se as coisas ficarem desesperadoras para a Ucrânia, eles poderiam construir uma bomba nuclear em apenas alguns meses. A razão é simples e única: Putin. Esse plano de construção de uma bomba nuclear foi apresentado ao presidente Zelensky pelo Ministério da Defesa da Ucrânia em um documento informativo. Então, vamos explorar esse documento, analisar quais são os planos e discutir se isso é realista ou apenas especulação. O mais interessante é que já temos a reação de Putin sobre isso, algo que abordamos anteriormente. Basicamente, Putin declarou que é totalmente contra a ideia de a Ucrânia possuir qualquer tipo de arma nuclear. Antes de continuar com os detalhes, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, deixar seus comentários. Vamos seguir. Há algum tempo, antes da cúpula dos BRICS que aconteceu em Kazan, na Rússia, Putin foi questionado diretamente: o que a Rússia faria se a Ucrânia buscasse armas nucleares? E essa foi a resposta dele. Vamos ouvir. Isso é outra provocação. Não é difícil criar armas nucleares no mundo moderno. Não sei se a Ucrânia é capaz de fazer isso agora. Não é tão fácil para a Ucrânia de hoje, mas em geral, não há grandes dificuldades. É óbvio como fazer isso. Portanto, essa é uma provocação perigosa, porque qualquer passo nessa direção terá a reação adequada. Isso é o segundo ponto. O terceiro, e mais importante, é que a liderança política da Ucrânia já falou sobre isso várias vezes. Mesmo antes de a crise chegar a uma fase crítica, já haviam mencionado isso. Bem, expressaram isso de maneira relativamente suave, mas ainda assim disseram que a Ucrânia deveria ter armas nucleares. Tal ameaça receberá uma resposta correspondente da Federação Russa também. Posso dizer imediatamente que a Rússia não permitirá isso sob nenhuma circunstância. Outro fato curioso é que no mesmo dia em que o relatório ucraniano foi vazado, o presidente do Comitê Militar da OTAN, Rob Bauer, fez uma declaração em uma entrevista, ou pelo menos o trecho se tornou viral nas redes sociais. Ele basicamente explicou que o motivo pelo qual as tropas da OTAN não estão na Rússia, enfrentando os soldados russos, é porque a Rússia tem armas nucleares. Se os russos não tivessem armas nucleares, já estaríamos na Ucrânia expulsando-os. Faríamos isso. Mas eles têm armas nucleares, então não é o mesmo que no Afeganistão. Voltando ao artigo, ele menciona que a Ucrânia tem capacidade para construir uma bomba semelhante à que os Estados Unidos lançaram em Nagasaki em apenas alguns meses. No entanto, a Ucrânia não possui a capacidade de enriquecer urânio para criar uma reação nuclear. Provavelmente usariam plutônio extraído de barras de combustível. A Ucrânia ainda possui 9 reatores nucleares operando e pode obter essas barras de combustível. Mas o artigo esclarece que a Ucrânia precisaria de uma planta de reprocessamento para converter esse plutônio em algo utilizável em uma bomba nuclear. E essa planta levaria anos para ser construída. Portanto, as chances de a Ucrânia construir uma arma nuclear, especialmente de forma secreta, são muito baixas. Além disso, é improvável que tenham vontade política para isso, já que tal ação poderia preocupar alguns aliados. Se mais países adquirirem armas nucleares, outros poderiam usar isso como justificativa para buscar suas próprias armas nucleares. É mais provável que isso seja uma ferramenta de negociação da Ucrânia, enviando uma mensagem talvez à administração futura ou até mesmo à Rússia de que eles têm capacidade para construir uma arma nuclear caso não obtenham garantias de segurança adequadas. O relatório do The Times e outros artigos recentes também mencionam que Zelensky comentou sobre isso semanas atrás. Alguns membros de sua equipe sugeriram que poderiam construir uma pequena bomba nuclear para atacar aeródromos na Rússia. No entanto, parece que a mensagem estratégica de Kiev é direcionada aos governos dos Estados Unidos de América, Reino Unido e França, afirmando que não precisariam de uma arma nuclear se tivessem mísseis de longo alcance, como o Storm Shadow, ATACMS, Scalp ou Taurus, para atacar a Rússia. Quanto à viabilidade de construir uma arma nuclear, até 1994, a Ucrânia era uma nação nuclear. Durante o período soviético, possuía 1.700 mísseis nucleares, cerca de 5 vezes mais do que o Reino Unido, e 1/5 do arsenal dos Estados Unidos, sendo, portanto, um grande jogador na época.
O Memorando de Budapeste, assinado pelos Estados Unidos, Reino Unido e Rússia, fez com que a Ucrânia entregasse essas armas nucleares sob a condição de que esses 3 países garantiriam sua segurança. Obviamente, isso não aconteceu, o que explica o descontentamento dos ucranianos em relação a esse acordo. Como nação com expertise em energia nuclear, a Ucrânia tem um grande potencial. Antes da guerra, 60% de sua eletricidade vinha da energia nuclear. O país abriga a maior usina nuclear da Europa e a segunda maior do mundo, localizada em Zaporizhia. Eles possuem muitos isótopos nucleares e materiais nucleares que poderiam utilizar. O relatório publicado pelo The Times menciona que os ucranianos usariam plutônio 239 para fabricar uma pequena bomba nuclear básica, com cerca de 1/10 do tamanho da Fat Man, lançada pelos Estados Unidos de América sobre Nagasaki em 1945. Essa bomba tinha um rendimento de 21 quilotons, 21 mil toneladas de explosivos convencionais. Os ucranianos afirmam que poderiam fazer uma bomba de 1 ou 2 quilotons, o que ainda seria uma explosão considerável. Eles poderiam fazer isso? Bem, eles têm muito plutônio disponível. A Fat Man utilizou apenas 6 quilos de plutônio, e estima-se que a Ucrânia possua provavelmente 7 toneladas desse material. No entanto, trata-se de plutônio de combustível nuclear gasto proveniente de usinas de energia, e, para torná-lo viável, seria necessário reprocessá-lo, eliminando impurezas e outros elementos químicos. Para isso, seria necessária uma planta de reprocessamento, que a Ucrânia atualmente não possui. Na década de 1970, os Estados Unidos de América realizaram um estudo sobre a possibilidade de fabricar um pequeno dispositivo nuclear com plutônio e concluíram que era possível. Existem relatórios que sugerem que a Ucrânia levaria 5 anos para construir uma planta de reprocessamento, embora outros afirmem que isso poderia ser feito em 4 a 6 meses. Se considerarmos tudo isso, sim, é possível que, em 6 a 12 meses, a Ucrânia pudesse produzir um pequeno dispositivo nuclear de 1 ou 2 quilotons utilizando plutônio. Eles provavelmente já possuem mísseis e drones para lançá-lo. Mas, na minha visão, tudo isso é uma estratégia de mensagem. Se vocês pararem de nos ajudar, teremos que recorrer às armas nucleares. E absolutamente ninguém quer isso, porque se a Ucrânia lançar uma arma nuclear contra a Rússia, é provável que a Rússia responda com armas nucleares em maior escala, o que poderia desencadear uma reação em cadeia com repercussões globais. Pessoalmente, espero que nossos governos ouçam Zelensky e forneçam tudo o que ele precisa. Se conseguirem manter sua posição em Kursk até o Natal e a Rússia ficar sem pessoal, o cessar-fogo que o presidente Trump mencionou poderia ocorrer nos termos de Zelensky, não nos de Putin. A grande razão pela qual esse tema surgiu é que muitos no mundo, especialmente aqueles que apoiam a Ucrânia, estão preocupados desde a eleição de Trump, pois ele é imprevisível, e muitos acreditam que ele poderia tentar forçar um acordo de paz que os ucranianos não aceitariam, apenas para cumprir suas promessas de campanha. Isso é algo que discutimos com o general Ben Hodges em nosso podcast mais recente. Vamos ouvir isso e, em seguida, veremos como Zelensky nega que a Ucrânia tenha planos de obter armas nucleares. A grande razão pela qual esse tema surgiu é que muitos no mundo, especialmente aqueles que apoiam a Ucrânia, estão preocupados desde a eleição de Trump, pois ele é imprevisível, e muitos acreditam que ele poderia tentar forçar um acordo de paz que os ucranianos não aceitariam, apenas para cumprir suas promessas de campanha. Isso é algo que discutimos com o general Ben Hodges em nosso podcast mais recente. Em seguida, veremos como Zelensky nega que a Ucrânia tenha planos de obter armas nucleares. Acredito que o presidente eleito Trump veja que os Estados Unidos fizeram um mau acordo. Pensando como alguém do ramo imobiliário, Trump enxerga que os Estados Unidos não obtiveram um trato justo. Embora muitos de nossos aliados europeus, especialmente alguns dos mais ricos, como Alemanha, França, Itália, Países Baixos, Noruega e Canadá, não tenham cumprido suas obrigações de defesa, ainda nos convém liderar a OTAN. Isso nos dá acesso à Europa e vantagens no Oriente Médio e na África. Além disso, precisamos de aliados, pois não temos capacidade de fazer tudo sozinhos no mundo.
A maioria dos nossos melhores e mais confiáveis aliados vem da Europa, além de Canadá, Austrália, Japão e Coreia do Sul. Mas é uma crítica justa o presidente dizer: vocês conseguiram ter sistemas sociais prósperos e uma ampla cobertura de saúde porque não estão gastando em defesa. Os Estados Unidos fazem isso por vocês. Isso não é aceitável para o povo americano, e é dessa insatisfação que vêm as preocupações de Trump e de seus apoiadores. Nesse contexto, seria sábio que a Alemanha e outros líderes europeus dissessem a Trump: Senhor presidente, não nos abandone. Garantimos que faremos isso e aquilo. Precisamos da liderança e da presença dos Estados Unidos, assim como vocês precisam das capacidades da Alemanha, França, Países Baixos, Reino Unido e Polônia. Assim há uma oportunidade, se a Europa tiver a liderança adequada, de mudar essa percepção de que os Estados Unidos de América estão obtendo um mau acordo, o que poderia tirar a pressão dos Estados Unidos e permitir que eles se concentrem na China. A Europa poderia assumir um papel mais ativo, em vez de reclamar de Trump ou dos Estados Unidos de América. Sobre as armas nucleares para a Ucrânia, isso foi notícia durante todo o dia de ontem por conta das declarações de Zelensky. Veja por si mesmo. Todos esses acordos não funcionaram. Qual desses grandes países, das potências nucleares, foi afetado? Nenhum deles. Apenas a Ucrânia. Quem entregou suas armas nucleares? Nenhum deles. Apenas um. Quem? A Ucrânia. Quem está em guerra hoje? A Ucrânia. E em uma conversa com Donald Trump, eu disse que a situação é essa. Qual é a solução? Ou a Ucrânia terá armas nucleares, e isso será uma defesa para nós, ou precisamos de algum tipo de aliança, como a OTAN. Hoje em dia não conhecemos alianças eficazes. Os países da OTAN não estão em guerra. Os membros da OTAN não estão em guerra. Nos países da OTAN, todos estão vivos. Graças a Deus. Por isso escolhemos a OTAN, não as armas nucleares. Escolhemos a OTAN. Apesar disso, muitos meios de comunicação informaram que Zelensky havia dito que a Ucrânia queria armas nucleares. Putin imediatamente declarou que a Rússia não aceitará isso. Primeiro, quero dar um pouco de contexto sobre o que Zelensky acabou de dizer. Ele falou sobre o Memorando de Budapeste, assinado pelos Estados Unidos, Reino Unido e Rússia. Os três países ofereceram garantias de segurança à Ucrânia, em troca de que ela devolvesse as armas nucleares herdadas da era soviética. Quando a União Soviética se dissolveu, 4 países herdaram todo o arsenal nuclear. Um deles foi a Rússia, e os outros 3 foram a Ucrânia, Bielorrússia e Cazaquistão. Agora, Bielorrússia e Cazaquistão não tinham muito no início e rapidamente devolveram tudo para a Rússia. Mas a Ucrânia foi mais relutante, pois possuía o terceiro maior arsenal de armas nucleares depois dos Estados Unidos e da Rússia. A Ucrânia não queria abrir mão disso e debatia no parlamento porque muitos acreditavam que, se renunciassem às armas nucleares, provavelmente seriam atacados pela Rússia. Olhando para a situação com retrospectiva, fica claro que eles estavam certos. Naquela época, os Estados Unidos de América e o Ocidente estavam extremamente preocupados com o arsenal nuclear da Ucrânia, especialmente devido à situação na Iugoslávia. À medida que a Iugoslávia se desintegrava, os Estados Unidos não queriam que a Ucrânia se tornasse outra Iugoslávia com armas nucleares. Então pressionaram fortemente para que a Ucrânia entregasse suas armas. Em troca, os Estados Unidos de América, Reino Unido e Rússia ofereceram garantias de segurança. O Memorando de Budapeste estabelece que, se as fronteiras da Ucrânia fossem violadas, todos os envolvidos forneceriam assistência para preservar sua soberania. Isso é exatamente o que Zelensky se refere. Se a Rússia não respeita o documento que assinou no Memorando de Budapeste, como a Ucrânia pode esperar que a Rússia respeite um futuro acordo de paz? É por isso que Zelensky diz que a única forma de a Ucrânia estar segura da Rússia é ter armas nucleares ou estar na OTAN. Depois, Zelensky esclarece que a Ucrânia não quer armas nucleares. Ele escolhe o caminho da OTAN e quer fazer parte dessa organização. Ouçam novamente a última parte, porque é importante enfatizar isso. No clipe ele diz: nos países da OTAN, toda a população está viva. Graças a Deus. E por isso escolhemos a OTAN, não armas nucleares. Escolhemos a OTAN. Claro que Putin não deixaria passar essa notícia sem responder.
Ele aproveitou a situação para lembrar ao Ocidente que a Rússia é uma superpotência. Escutem isso. Essa é outra provocação. Não é difícil criar armas nucleares no mundo moderno. Não sei se a Ucrânia pode fazer isso agora. Não é tão fácil para a Ucrânia de hoje, mas, em geral, não há grandes dificuldades. É óbvio como fazer. Portanto, essa é uma provocação perigosa, porque qualquer passo nessa direção receberá a reação apropriada. E acrescentou: terceiro, e o mais importante, a liderança política da Ucrânia já falou repetidamente sobre isso, mesmo antes de a crise entrar em uma fase quente. Eles já haviam dito de forma relativamente suave que a Ucrânia deveria ter armas nucleares. Tal ameaça também receberá uma resposta correspondente da Federação Russa. Posso afirmar imediatamente que a Rússia não permitirá isso sob nenhuma circunstância. Mas no final do dia, a Ucrânia nunca disse que está buscando armas nucleares. Zelensky estava apenas relembrando uma conversa que teve com o ex-presidente Trump, e é por isso que usou a palavra armas nucleares. No final das contas, até mesmo no final do clipe, ele diz que queremos a OTAN. A Ucrânia quer a OTAN, e esse é o caminho que escolhem. Mas apenas um dia depois, ou talvez no mesmo dia, não tenho certeza, mas o primeiro discurso foi na cúpula da União Europeia e depois na cúpula da OTAN, na mesma cidade. Perguntaram sobre isso durante uma coletiva de imprensa, e isso foi o que ele disse: obrigado. Países nucleares poderosos, no qual estava escrito que a Ucrânia entregaria armas nucleares, e a Ucrânia teria desses países muito respeitáveis, incluída na época a Rússia, China, Estados Unidos, incluindo eles, sim, que teríamos nossa integridade territorial e soberania garantidas. Isso foi o que eu disse. E eu disse, significava que entregamos as armas nucleares e essas pessoas que eram parceiras naquela época tinham que nos dar garantias de segurança. E depois disso, Putin iniciou esta ocupação, não apenas uma vez, mas ao longo de todos esses anos, durante as revoluções, nos últimos 10 anos, 2 vezes. Isso significa que não é um bom guarda-chuva para a nossa segurança. Por isso eu disse, não tenho alternativa além da OTAN. Essa foi a minha mensagem, mas nós não fabricamos armas nucleares. Por favor, não distorçam essas declarações. Agora, é importante destacar que, durante o Memorando de Budapeste, a China e a França não faziam parte dele, ou seja, não assinaram esse documento, mas forneceram garantias à Ucrânia em um acordo separado. Esse acordo não era tão robusto quanto o Memorando de Budapeste, mas existia. Por isso mencionei a China também. Outro ponto interessante aqui: quando a Ucrânia tinha armas nucleares, ela possuía apenas o armamento físico. Os códigos para lançá-las não estavam com a Ucrânia. Esses códigos ainda estavam em Moscou ou no centro da União Soviética, onde quer que fosse, mas não estavam com a Ucrânia. Estavam com a Rússia. No entanto, esperava-se que caso a Ucrânia mantivesse as armas, ela encontraria uma maneira de usá-las. Poderiam simplesmente remover a ogiva, conectá-la a outro dispositivo, ou de algum modo resolveriam o problema. Agora, é claro que a Ucrânia deixou claro que não quer fomentar esse medo nuclear. Mas sabe qual país está promovendo esse medo nuclear? A Rússia. Sempre que surge uma questão sobre como o Ocidente deveria ajudar a Ucrânia a vencer esta guerra, ou dar uma chance para que ela lute contra a Rússia, que está usando tudo o que tem à disposição, exceto armas nucleares, o governo russo rapidamente lembra ao mundo que possui armas nucleares e que não tem medo de usá-las. Isso é algo que abordamos recentemente, então vamos explorar esse ponto. O medo do uso de armas nucleares pela Rússia tem sido um dos pilares do debate internacional. A estratégia russa não se concentra apenas em operações militares tradicionais, mas também em manter o mundo em um estado constante de incerteza e tensão. Isso não é novidade, já que a doutrina nuclear russa inclui o uso de armas nucleares táticas caso percebam uma ameaça existencial ao Estado. Por exemplo, em diversas ocasiões, os líderes russos sugeriram que, se o Ocidente cruzar certas linhas vermelhas, responderão com força nuclear. Mas o que realmente significa linhas vermelhas? Esse termo é deliberadamente ambíguo, usado estrategicamente por Moscou para manter seus oponentes em estado de dúvida e, muitas vezes, inação.
Países como os Estados Unidos e seus aliados na OTAN, embora apoiem a Ucrânia com armas convencionais e assistência financeira, têm sido extremamente cuidadosos para não se envolverem diretamente, justamente por conta do risco de uma escalada nuclear. Voltando à Ucrânia, é importante ressaltar que qualquer discussão sobre armas nucleares, mesmo hipotética, pode ter sérias implicações políticas. Como mencionamos anteriormente, muitos aliados da Ucrânia no Ocidente podem ver esse tipo de retórica como uma distração perigosa, especialmente em um momento em que a unidade entre os países que apoiam a Ucrânia é essencial. A guerra não é vencida apenas no campo de batalha, mas também na arena diplomática e econômica. Por outro lado, há a questão de como esse tipo de debate afeta a percepção pública. Na Rússia, por exemplo, os meios de comunicação controlados pelo Estado poderiam usar essas discussões para alimentar a narrativa de que a Ucrânia representa uma ameaça existencial. Isso, por sua vez, justificaria para o povo russo as ações do Kremlin, por mais extremas que sejam. Na verdade, não seria surpreendente que essa retórica se intensificasse ainda mais nos próximos meses, especialmente se a situação no campo de batalha estagnar ou se a Ucrânia conquistar avanços significativos. No cenário internacional, as declarações de líderes como Zelensky sobre armas nucleares devem ser entendidas como uma combinação de frustração legítima e estratégia diplomática. Ao destacar as falhas das garantias de segurança oferecidas no passado, a Ucrânia busca não apenas expor a hipocrisia de alguns países, mas também pressionar por compromissos mais concretos. Isso inclui não apenas o acesso a armamentos modernos, como os mísseis mencionados anteriormente, mas também um caminho claro para a adesão à OTAN ou para a criação de um marco de segurança semelhante. Por fim, o papel da comunidade internacional é crucial. É necessário equilibrar o apoio à Ucrânia com medidas que reduzam o risco de uma escalada nuclear. Isso significa manter canais de comunicação abertos, mesmo com a Rússia, para evitar mal-entendidos que possam desencadear um conflito mais amplo. Neste momento crítico, cada decisão conta, e o mundo estará observando atentamente como esses eventos se desenrolarão nos próximos meses. Este vídeo chegou ao fim. Obrigado por assistir. O que você achou? Conte para nós nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro dos novos vídeos. Obrigado por nos acompanhar. Até a próxima!